Bom, pessoal, agora vamos entrar, né? Calculadas as raízes características, vamos entrar agora em um assunto muito importante, né? Porque uma coisa é a gente ter, por exemplo, um modelo ARP, modelo genérico autorregressivo, um MAQ ou um ARMA, a equação, certo? E a gente falar o que é. Agora, nem sempre a equação vai nos estar dada no exercício. Então, o que a gente tem que fazer é pensar, bom, tem que ter alguma outra sistemática para a gente identificar o processo gerador, a equação, certo? O modelo univariado. Então, como é que eu vou identificar? Bom, tem outra forma, tá? A gente pode identificar pelos gráficos da função de autocorrelação e da função de autocorrelação parcial, certo? Bom, vou explicar a diferença entre as duas, mas o importante, gente, a gente saber assim. Para cada modelo univariado, FAC e FAC-P assumem características distintas, não é? Então, assim, a gente vê que a R ela assume uma característica, tanto na FAC quanto na FAC-P. MA, característica diferente. E o ARMA, característica diferente, certo? Então, a R, por exemplo, gente, ele é declinante na FAC-P, certo? E na FAC-P, na FAC ele é declinante, perdão, e na FAC-P ele é truncado em P. Então a primeira coisa que a gente tem que notar, bom, a gente sabe que o AR, ele é sempre de ordem P. Então a gente vê que o fato dele ser truncado em P é o que garante a ordem dele, se ele é de primeira, segunda ordem, entendeu? Declinante, bom, declinante, ou a gente também pode falar decaimento. Existem duas formas de decaimento. Ou o decaimento ele é lento ou ele é exponencial. E vocês precisam saber a diferença entre essas duas, porque eles não são iguais e vocês precisam saber identificar isso no gráfico. Ok? Bom, e o MA? Ele é truncado em Q e declinante na FAC-P. Só que tanto a R quanto a FAC, tanto o AR na FAC e a MA na FAC-P, o decaimento ele é exponencial. Então vamos lembrar o seguinte, ó. Exponencial assume essa forma aqui. E o decaimento lento? O decaimento lento, gente, é uma reta, ok? Então é diferente. O decaimento exponencial ele tende a ser mais rápido. E o decaimento exponencial tende a ser mais rápido. E o lento tende a ser mais devagar, certo? Outra palavra importante, truncado. Bom, o significado de um truncamento, a gente vai ver isso no gráfico, tá? Então vamos partir para a prática logo. Primeiro lugar, bom, nos é dado aqui o exercício, a FAC e FAC-P. Bom, vamos analisar a FAC. O que a FAC parece, né? Até já desenhei aqui. A gente vê que está tendo um decaimento, certo? Mas esse decaimento, ó, se vocês desenharem aqui o gráfico, ele parece ser o quê? Ele parece ser um decaimento lento ou um decaimento exponencial? Parece ser um decaimento que é exponencial, certo? Então, calma aí, ele é declinante exponencialmente na FAC. Parece que é um AR, mas vamos ver a FAC-P para confirmar, certo? Bom, a FAC-P, se a gente for ver o que acontece, ó, Bom, aparentemente ele tem no primeiro período, certo? E no segundo período, o que acontece, gente? Ele fica abaixo dessa linha aqui, entendeu? Desse tracejado. O que significa esse tracejado? Significa a significância estatística da observação, certo? É a significância estatística da minha observação. E o truncamento ele ocorre a partir do momento que o quê? Você tem a primeira observação, certo? Bom, a partir da primeira observação, o que acontece? Truncou, ou seja, a segunda observação já foi para baixo, entendeu? Já foi para baixo da linha de significância aqui. Então, o que significa? Significa que em 1 ele trunca, porque 1 foi o último período antes dele ficar abaixo do tracejado. Então, o que acontece? A gente vê que é declinante exponencialmente e ele é truncado em 2. Então, ele é truncado em 1, perdão. Então, o que acontece? A gente pode afirmar que isso é um AR de ordem 1. Não precisamos de equação. A gente só olhou a FAC e a FAC-P, ok? Bom, e aqui agora, gente, ó. Olhando aqui, FAC, FAC-P. A FAC-P já tem o quê? Ah, decaimento exponencial. Quem é que declina exponencialmente na FAC-P? É o MA, né? Ou a gente tem uma pista que pode ser o MA. Bom, agora vamos olhar a FAC. O que acontece na FAC aqui? Bom, a gente vê o seguinte,
Quem está fora, acima do tracejado, é significante estatisticamente, certo? Qual foi o último período qual foi o último período em que houve significância estatística? Que esteve acima da linha tracejada? Foi o primeiro período? Foi. E mais o segundo também, certo? E a partir do terceiro? A partir do terceiro, perdeu-se a significância estatística. O que a gente pode afirmar então? Então quer dizer, se é declinante exponencialmente na FAQ-P e trunca em 2 na FAQ, o que acontece? É um processo MA2, ok? Esses dois últimos processos, eles são bem característicos. Bom, se a gente for olhar aqui, o que acontece? FAQ-P. Trunca. Bom, parece que trunca aqui, mas vamos pensar melhor aqui, gente, ó. Tá declinando exponencialmente? Não, certo? Então quer dizer, não pode ser nem FAQ e nem MA, nem AR nem MA. Bom, e agora então o que a gente faz? Parece que está declinando, concordam? Mas está declinando lentamente, entendeu? Quando declina lentamente, por exemplo, na FAQ aqui, o que acontece? Esse é um processo não estacionário, entendeu? E é por isso que eu pedi para vocês, para a gente aprender a diferença entre um decaimento lento e um decaimento exponencial. Por quê? Séries não estacionárias, elas possuem um decaimento lento. Por exemplo, aqui na FAQ, ok? Bom, e esse último aqui? Esse último também é bem característico. Vejam vocês, aqui não tem significância estatística, entendeu? Não tem significância, entendeu? Não existe significância entre as observações, que é o que o pontilhado fala. Se não existe significância entre as observações, o que acontece? O processo não possui memória. Vamos lembrar, o que eu falei no primeiro vídeo? Bom, a gente tem aquele conceito que é muito importante, que é da autocovariância, ou seja, é a relação que uma observação guarda com outra, entendeu? Se uma observação não possui relação com outra, ele não possui memória. E é justamente isso que o gráfico da FAQ e da FAQ-P tem. Porque é uma função de autocorrelação. A autocorrelação é o quê? Bom, é o relacionamento entre duas variáveis. E a gente está vendo que essa correlação, essa autocorrelação ou essa autocorrelação parcial, ela não existe entre as observações, concorda? Ou seja, não é estatisticamente significante. Quem é o processo que não possui memória? É um ruído branco. Então, a FAQ e a FAQ-P, com esse tipo de característica, a gente pode chamar do que? De ruído branco, entendeu? Então, esse é um ruído branco, né? Então, é isso, tá? A gente precisa saber identificar, declinando exponencialmente, pode ser um AR ou um MA, certo? Aqui não mostrei, mas um ARMA. Um ARMA, gente, assim... A teoria fala que é declinante, a FAQ e a FAQ-P. Só que na prática é muito difícil a gente encontrar isso em exercício. Então, o ARMA, vocês vão guardar o seguinte. Vocês concordam comigo? Se fosse declinante apenas, o que acontece? A gente nunca ia saber identificar a ordem P e Q. Concordam? Porque, por exemplo, no MA, eu sei que eu consigo identificar a ordem Q porque ele trunca na FAQ. E o AR, eu consigo identificar a ordem P porque ele trunca na FAQ-P. E o ARMA eu preciso identificar P e Q, ou seja, a única possibilidade é que ele seja truncado na FAQ em P, truncado em Q na FAQ, perdão, e truncado em P. Ou seja, o ARMA ele vai ser truncado nos dois. Não existe decaimento exponencial. É que a teoria coloca como declinante, mas a identificação do ARMA na prática, nos exercícios, pessoal, vocês têm que saber o seguinte. Ele trunca tanto na FAQ quanto na FAQ-P. Truncando o número em que ele truncar na FAQ P vai me dar a ordem P do ARMA. E o número em que ele truncar na FAQ vai me dar a ordem Q do ARMA, ok? Bom, uma última coisa que eu quero falar é o seguinte. A diferença entre função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial. Né? A função de autocorrelação parcial, na verdade, o que acontece? Bom, na verdade, eu acho que eu vou explicar isso no próximo exercício, no próximo vídeo, tá? Porque o vídeo tá ficando muito longo.